Oi, gente, meu nome é Mônica Beirute e hoje estou aqui para apresentar o primeiro programa Cozinha das Nutris, que tem como objetivo ensinar você que gosta de informações sobre saúde a transformar aquelas recomendações nutricionais em receitas simples, fáceis e bem práticas de serem elaboradas na sua casa. Hoje a gente vai falar sobre diabetes, que é uma doença metabólica e cuja maior dificuldade é o portador de diabetes aprender a lidar com carboidratos, se ele pode ou se ele não pode consumir carboidrato. E o que é carboidrato? Carboidrato é um nutriente que está presente em alimentos como pães, frutas, massas, bolos e não apenas no açúcar de mesa. E para falar de diabetes, eu lancei o desafio hoje para que 3 nutricionistas do Cozinha das Nutris elaborassem uma receita de bolo diferente, que o portador de diabetes possa comer com muito prazer. As nutricionistas são Renata Bressan. Oi, Mo, tudo bem? Patrícia Cruz. Oi, Mo. E Mariana Del Bosco. Oiê. Tudo bem, meninas? Tudo jóia. Tudo ótimo. Então vamos lá, vamos ver quem vai começar. Quem quer falar primeiro da sua receita para mim? O que essa receita vai ter de diferente ou que pode trazer em benefício a esse portador de diabetes? Eu posso começar. A maioria dos pacientes que eu atendo tem obesidade e muitos deles têm também diabetes. E aí eu pensei em fazer um bolo que tivesse um pouco menos de calorias, né? Além de ter esse benefício para o paciente portador de diabetes. Então eu fiz aquele bolo de laranja. Tá muito bonito. Tá cheiroso também. Tá lindo mesmo. A receita original, ela vai farinha de trigo e açúcar. Então, eu troquei a farinha de trigo normal pela integral, né? Uma parte integral, um pouco de aveia e o açúcar eu troquei por adoçante. Ótimo. E ficou muito gostoso? Depois a gente tem que experimentar, mas eu achei bem bom. Paty, e você? Qual foi a sua receita? A minha receita foi um bolo de maçã. Eu pensei um pouquinho na quantidade de carboidratos e também pensei que alguns portadores de diabetes, Mo, não gostam de adoçante. Então, eu não usei nenhum tipo de açúcar, nem açúcar, né, e nem adoçante nessa receita. Usei farinha de trigo integral, aveia em flocos, porque ela é mais rica em fibra do que a farinha de aveia, né? Usei um pouquinho de uva passa também e as maçãs com casca por cima para aumentar, com o objetivo de aumentar a fibra também. Tá? Para ajudar um pouquinho na absorção da glicose. Como não tem nada de açúcar, né? Para quem gosta mais desse paladar adocicado, eu fiz uma geleinha, uma caldinha aqui, né? Um purezinho de maçã cozida, mas nesse purê eu terminei usando adoçante. Né? Daí o adoçante que eu usei aqui foi o xilitol, com um pouquinho de canela. Fervi em água, 15 minutinhos, super rápido, ficou bem saboroso. Tá muito bonito também, dá vontade de comer. Já comi um monte. A gente começa a comer com os olhos, né? Uhum. E o cheiro, quando tá assando, o cheiro da canela sobe, fica muito gostoso. Né? E eu também fiz uma coisa, meninas, eu coloquei um pouquinho de cardamomo, eu arrisquei. Então eu coloquei 2 ingredientes briguentos, o cardamomo e a castanha, e a canela. Muito interessante, Paty. E a canela, eu acho que ela acende um pouco o açúcar também, né? Assim, o fato de não estar usando nenhum edulcorante, né? Seja artificial ou natural, de repente até o açúcar da fruta a gente consegue sentir mais, né? Quando a gente coloca a canela, então acaba sendo um artifício. Meninas, eu tenho uma pergunta para vocês. A Rê usou um edulcorante, qual foi, Rê? Eu usei sucralose. E a Paty? Xilitol. E vocês acham que tem algum que seja mais indicado para o portador de diabetes? Ou todos são igualmente recomendados? Todos são igualmente recomendados. Os adoçantes são substâncias químicas mais estudadas, né? Então é difícil a gente ultrapassar os limites, né? A ingestão diária aceitável. Então eles são recomendados, né? Vai do paladar do paciente. Sim, eu sempre recomendo para o paciente, experimenta diferentes para ver qual que ele se adapta melhor. Não tem sabor residual, né?
que varia de pessoa para pessoa. E de repente fazer um rodízio, né? Então também é interessante ir modificando. De repente na bolsa tem uma receita usa outro. Quando comprar algum produto, lê no rótulo qual que é o produto que tem, né? E aí a gente vai conseguindo contemplar aí os diferentes tipos de adoçante ao longo do dia, né? Maria, a sua receita? Pois é, gente, a minha receita é uma receita muito prática, para fazer assim, papum. Pensei em lanche de criança, né, para ficar ali na minha zona de conforto. Pensei que, na verdade, assim, eu sempre tenho muito essa preocupação de inclusão, né, com os meus pacientes. E com a criança diabética, o portador de diabetes não é diferente, né? Bolo é uma coisa muito frequente, né, nas escolas, eventualmente tem lá os aniversários, às vezes é o aniversário do mês, às vezes tem um aniversariante que pode levar o bolo e aí em uma semana acaba aparecendo 1 ou 2 vezes. Então eu acho que as famílias têm que ter alternativas muito práticas para conseguirem resolver aí esse dilema em casa e conseguir levar alguma alternativa para a criança. Esse é um bolo muito prático, na verdade é um bolo de banana com uva passa. O dulçor, ele vem da banana e da uva passa. Eu usei também na receita, meninas, um pouquinho daquela geleia sem açúcar, porque aí também consegui, né, assim, deixar um pouquinho mais cremoso, né, o bolo ficou um pouquinho, uma textura melhor e também entregou um pouquinho de doce, né, para a massa. Eu achei que fez diferença colocar um pouquinho dessa geleia. Usei farinha branca, porque eu acho que assim ficou mais fofinho, ficou mais com cara de cupcake. E 25% da farinha é o farelo de aveia. O farelo é bem interessante, aquela casquinha da aveia, né, onde a gente tem a maior concentração de fibra solúvel. E essa fibra solúvel tem um papel bem bacana para esse controle aí do açúcar no sangue. Então, a gente consegue aí, com um alimento como esse bolo, né, ajudar aí no controle glicêmico desse paciente portador de diabetes. E com esse apelo todo aí infantil, né, do cupcake, que é bem prático. E vai um ovo também na receita. Olha, deixa eu te fazer só uma pergunta. Você falou da fibra e da absorção. Explica um pouquinho isso. Isso é importante, né? Assim, quando a gente pensa num alimento, esse alimento a gente mastiga, ele passa por todo o processo de digestão e depois ele é absorvido e vai para o sangue. Quando a gente consegue deixar a nossa digestão mais lenta, a gente também consegue regular melhor essa quantidade de açúcar no sangue. Então, por exemplo, quando a gente tem o farelo de aveia, né, numa receita, numa preparação, ou às vezes até quando a gente acrescenta ali numa banana, joga em cima do feijão. O farelo de aveia, ele tem esse papel de formar como se fosse uma goma, ele puxa água, como se a gente faz um mingau, ele não puxa água. No nosso trato digestivo acontece da mesma forma. E isso faz com que a digestão seja mais lenta e a absorção desse carboidrato, a absorção desse açúcar, ela vai sendo mais modulada. Então é interessante, né, a gente colocar especialmente essa fibra da aveia, que é a beta-glucana, que é uma fibra muito estudada e pode ajudar aí no controle da glicemia. Nossa, muito importante mesmo. E eu tenho uma questão, eu tenho uma dúvida, na verdade. Quando a gente vai comer uma porção de bolo, quanto esse portador de diabetes pode comer do bolo, mesmo que ele não tenha açúcar? É à vontade? Ou existe algum outro nutriente que tem que se tomar cuidado também? A gente tem que lembrar que a gente tem um gasto energético no dia, né? E a gente vai comer de acordo com esse gasto. Se eu usar esse bolo, apesar de ele não ter adoçante, né? Ele tem mais fibras. Se eu comer muito dele, não vai dar muito certo, né? Ainda mais se for uma pessoa que precisa controlar peso. O meu bolo, eu acabei não comentando, mas ele também vai ovo, vão 4 ovos para essa receita e eu troquei um pouco de azeite por iogurte, então também aumentei um pouquinho dessa proteína, né? E a gente sabe que a proteína e a gordura também têm a capacidade de elevar a glicemia, né? Só que isso acontece depois de algum tempo, não depois de pouco tempo como o carboidrato. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente fala de outros nutrientes. É lógico que esse bolo ele não tem tanta proteína assim, né? Mas acho que é legal a gente lembrar disso também. Então é importante aí o cuidado, que moderação é tudo, né? Porque o carboidrato é com o que os portadores de diabetes se preocupam, na verdade, mas que a ideia é que ele equilibre tudo com moderação. Proteína, gorduras. Isso, e o mais importante também é mostrar para o portador de diabetes que, independente do tipo de carboidrato, se é um carboidrato simples,
uma farinha branca, ou uma farinha integral, ou farelo de aveia, aveia em flocos, a quantidade vai fazer toda a diferença no controle da glicemia. Então, se ele exagerar nessa quantidade, a glicemia dele vai subir e vai ser mais difícil dele compensar. Mesmo sendo integral? Mesmo sendo integral. O volume consumido tem um impacto maior na glicemia. Se ele comer em um volume menor, ele vai ter um controle glicêmico mais adequado. Bom, gente, então a dica é bom senso e moderação. Mas a gente não tem que deixar o prazer de lado, né? E agora eu acho que a gente vai poder provar, né? Essas delícias. Eu soube por algumas pessoas que o cupcake tá muito bom. Porque eu sei que umas gatinhas na casa da Mari passaram e já degustaram, né, Mari? É isso aí. Gente, antes da gente experimentar essas 3 delícias aqui, que eu tô morrendo de vontade, eu ainda tenho umas perguntas para fazer para vocês. Eu percebi que nenhuma de vocês colocou açúcar na receita. E eu gostaria de saber por que o paciente portador de diabetes não pode comer açúcar? Ele pode. A Organização Mundial da Saúde recomenda 5% de sacarose no total da dieta, no valor energético total da dieta, para portadores de diabetes e para a população em geral. Então, ele pode consumir sim. Isso numa dieta de 2.000 calorias seria mais ou menos de 25 a 50 gramas de açúcar. Mas ele precisa estar compensado, ele precisa estar com a glicemia mais estável. Se ele for um portador de diabetes tipo 1, ele vai precisar contar esse carboidrato. Se ele for tipo 2, ele vai precisar também fazer a substituição mais adequada desse carboidrato. Se ele quiser comer algum alimento com açúcar, ele vai precisar fazer uma substituição de um carboidrato, para que essa glicemia não suba, né, para que ele não descompense. Certo. Então é muito importante que ele esteja seguindo uma recomendação nutricional, acompanhando com um profissional, para que ele saiba fazer essas substituições. Sim, é importante. Então, ele pode comer o açúcar, mas tem que estar dentro do planejamento alimentar dele. Ótimo, Paty, muito bom. Eu tenho uma pergunta, posso? Pode, com certeza. Mari, você, logo no início, explicando os seus cupcakes, você disse que usou geleia sem adição de açúcar. Explica para mim a diferença de geleia diet e geleia sem adição de açúcar. Eu usei uma geleia, né, pronta no mercado, uma geleia industrializada. E dentre os ingredientes, lá não tem nem açúcar e nem nenhum edulcorante. Na verdade, o que adoça é a própria fruta, e tem algumas marcas que usam suco de maçã e outras marcas que usam suco de uva. Então, é um açúcar natural da fruta. No caso do suco, né, junto com a fruta. Aí era uma geleia de amora que eu usei. Então, tinha amora e suco de maçã nessa geleia. Então, isso que garante o doce, isso que garante a textura. Então, não tem nem açúcar nem adoçante. Tá. É mais gostoso? Eu acho bem mais gostoso, assim, é o que eu pessoalmente uso na minha casa, é o que eu compro e é o que eu acabo indicando também para os meus pacientes, porque eu acho gostoso. Eu acho que é muito importante nesse ponto falar que tem pacientes que têm mais tolerância ao sabor do edulcorante, né? Então fica um pouco uma coisa meio individualizada. Fica a gosto do freguês. A gosto do freguês, né? Sim. E a gente falou um pouquinho de fibra, mas eu queria fazer mais umas perguntas. Rê, qual a recomendação de fibra para o portador de diabetes? A recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é entre 25 a 30 gramas e a gente sabe que é uma quantidade que nem sempre a gente consegue atingir, né? Então a ideia, acho que até de todas, de colocar mais aveia, farelo, seria aumentar esse aporte de fibra no dia a dia, né, do portador de diabetes. Ótimo. E eu também tenho uma dúvida. Pode tirar essa dúvida. Mari, como que fica isso da fibra para as crianças? Para as crianças. A gente tem uma recomendação, algumas, né? Uma delas é a idade mais 5 gramas, né? A gente faz essa continha. E é difícil, né, quantificar. Se pra gente é difícil quantificar, imagina, né, levar essa informação para o consultório. Vai para casa, você vai comer a idade do teu filho mais 5 gramas de fibra. Então, na prática, a gente tem que tentar achar ocasiões de consumo para aumentar esse aporte, né, no dia a dia. Então, essa recomendação básica, né, aqueles dos 5 por dia, né, frutas, verduras, legumes, tentar colocar isso no café da manhã, nas refeições principais, no lanche da escola, esse é um caminho.
Outro caminho também é tentar, algumas vezes, fazer um pouco essa brincadeira que a gente fez aqui, né? De substituir uma farinha por outra, né? Tentando colocar mais fibra e achar essas ocasiões de consumo, né? Assim, eu falei um pouco do farelo de aveia porque é uma coisa que eu gosto muito. Se tiver algum paciente ouvindo, vendo a gente agora, vai lembrar, porque eu falo isso quase todas as consultas. Tem um pote lá do farelo de aveia bem ao alcance da sua vista e coloca em tudo, né? Você vai fazer um empanado, empana com farelo de aveia. Você vai comer um arroz com feijão, usa ali como se fosse uma farofa, né? Porque a gente tem que achar um caminho. O caldo de feijão fica uma delícia, né? Tem que achar um caminho, né, de aumentar essas fibras no nosso dia a dia. Então, eu acho que essas dicas bem práticas podem ajudar, né, a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Maravilha. Então, o que eu acho que a gente pode deixar de mensagem para essa turma que está assistindo o nosso programa é que o mais importante é que você tenha prazer na sua alimentação para que ela vire um hábito, que ela vai ter que seguir o dia a dia, né? Então, o portador de diabetes tem que ter prazer, tem que poder comer tudo, comer aquele alimento que lembra a infância. Ele não pode abrir mão dos pequenos prazeres da vida, porque ele vai fazer isso no seu dia a dia, vai ser uma constante, né? Então, bom senso e moderação, eu acho que é a dica. Mo, e eu queria só complementar isso que você falou, assim, até lembrando um pouco do começo da minha carreira como nutricionista, frequentemente os pacientes ficam com receio, né? Assim, já passei no médico, estou com um diagnóstico, agora eu vou passar no nutricionista, que vai ser o cara, a pessoa que vai me falar tudo que eu não posso comer, vai falar que tudo que eu gosto é proibido. Então, eu acho que ter esse olhar que comida é pertencimento, né? Que comida é poder dizer mais sims, né? Seja qual for a condição, é uma coisa que dá muito propósito para o nosso trabalho, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal e essa oportunidade da gente estar trazendo esses alimentos, bolo, né? Que é um super comfort food, é muito legal. Então, acho que é bom, né? A gente poder levar isso. É super importante, né? Eu sempre falo, gente, não é porque você está de dieta que não pode olhar o cardápio, não pode desfrutar desse cardápio, se você tiver como receber essa orientação. E já que você voltou a puxar, eu tenho mais 2 perguntas para vocês, meninas. A primeira delas, eu acho que é muito importante saber o custo dessas receitas. Eu gastei em torno de uns R$8, né? Agora, se colocar a geleia em cima, que essa é a mesma que a Mari usou no bolo dela, fica um pouquinho mais caro, tá? Certo. Mas o bolo em si, em torno de R$8. Ótimo, Rê. Paty, Eu gastei R$12,20 na minha receita. o que você acha que encareceu mais ela? Foi a maçã. Tá. Quantas vão mesmo? Foram 6 maçãs. Mari? Então, a minha receita é uma receita pequena, né? Eu fiz, era um ovo, 1,5 xícaras de farinha. Na verdade, o rendimento eram 5, tá? Cupcakes. É que, como a Mônica falou, 2 gatinhas, minhas filhas, né? Experimentaram antes. A receita toda ficou em torno de R$4. Ótimo, ótimo. Os preços estão bem razoáveis. E existe algum horário melhor para consumir esses doces? Então, eu costumo recomendar, de repente, num lanchinho da tarde, que as pessoas têm vontade de uma coisa diferente, né? Ou vai tomar o cafezinho da tarde, que é gostoso. Às vezes, de café da manhã, se a pessoa gosta muito de bolo, né? Mas a gente sempre tem que avaliar a quantidade de carboidrato, né? Daquela refeição. Não sei, meninas, se vocês usam em mais alguma das refeições do dia, em algum outro momento. Café da manhã, lanche da tarde, às vezes de ceia, se faz um jantar muito cedo, um jantar entre 7 horas e vai dormir lá para umas 10h30, 11 horas. Exercício à noite. Daí indico um pedacinho. Até porque tem muitas pessoas que precisam comer alguma coisa doce à noite, né? Principalmente Parece no que dá final um do conforto, dia. né? Vale a pena lembrar também que os ingredientes, né, são todos fáceis de encontrar em qualquer região do Brasil. Né? Então, a farinha, a uva passa, as maçãs, são todos fáceis de encontrar, não tem nada muito difícil. Né? Isso é super importante, né? Porque dar uma receita tem que ter acesso fácil, custo um preço justo, né? Muito bom. Meninas, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Acho que não. Mas com esse custo, deixa claro também que comer de forma saudável, fazer escolhas alimentares mais adequadas, não é caro, porque isso também é um slogan, né? Comer saudável é caro. Não é. Olha, nós gastamos aí, eu gastei R$12,20 e rendeu 10 pedaços de bolo a receita. Então, hipótese nenhuma, né? Comer de forma saudável
sempre vai ser mais caro, não Ou vai. seja, é acessível a todo mundo, né? Sim. Muito bom. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, amor. Foi muito bom. Eu acho que a gente fechou nosso primeiro programa com chave de ouro. Foi legal, sim. E eu queria falar para vocês um agradecimento por terem assistido. E qualquer dúvida, compartilha. As receitas vão estar disponíveis no nosso site, então clica aqui para poder ter acesso ao nosso site. Mande suas dúvidas. Se você quiser mandar uma receita que a gente possa modificar, a gente vai ter o maior prazer em fazer isso. E aguardamos vocês no nosso próximo programa, que vai ser sobre obesidade. Um beijo!